Boa noite, meus queridos companheiros de jornada, nesse mundo de transição planetária. Bom estar com vocês. Hoje é aniversário do nosso companheiro Marcelo. Parabéns, Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado. Muita paz. E a gente está continuando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no versículo 11, que diz... Estava aqui, mas já apagou. Um momentinho que eu vou chegar lá. Que diz a fala de Jesus. Oi, Aqui, Custódio, tudo bem, meu filho? Está atrapalhando um pouquinho aqui, só um pouquinho. Não está atrapalhando, não. Tudo bem, Custódio? Boa noite. Boa noite, seu Custódio. Tudo bem aí? Oba! Bom vê-lo. O prazer é todo meu de ver vocês. Tanto tempo que não vejo. É verdade. É. O prazer é nosso, a bom alegria é você. nossa. Boa reunião para vocês, aproveitem bem. Obrigada, se Deus quiser. Obrigado, Bom seu domingo. Custódio. Tchau. Obrigada, tchau. E Jesus, então, estava conversando com os fariseus, né? Ele entrou no templo, na sinagoga, e ali havia um homem com a mão atrofiada, né? O tema desse grupo de versículos é a cura do homem com as mãos atrofiadas. E o versículo 11 diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair no fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? É aquela história, né? Do sábado, sempre o sábado, sempre o sábado, a coisa complicada do sábado. Jesus sempre tentando mostrar aos companheiros que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Nós vamos assistir o vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias da Silva, que está lá em Uberaba. Esse nosso companheiro, cujo estudo nós estamos acompanhando, que ele já tem o estudo pronto, e nós estamos acompanhando o seu estudo para aproveitá-lo. Para variar, já estou eu aqui apanhando no compartilhamento, mas eu vou chegar lá. Fazer que só mandinha. Você consegue, Giselda, você consegue. Pois é. Eu pensei que eu não iria mais apanhar, porque, na realidade, eu já tenho feito isso tantas vezes. Agora sim. Você ainda faz, minha guruzinha. Pior eu. Tem que ter umas aulas aí com o Chacu, com o Marcelão. Os caras sabem muito, mas não vem nem tomar um café para ensinar nada a gente. Ah, meu Deus, que coisa. É. Então tá, vamos lá. Vamos lá passar o vídeo. Boa noite. Nós vamos continuar, então, nosso estudo do Evangelho de Mateus, um estudo sequenciado, né? Hoje nós estamos tendo a visita de algumas pessoas queridas, que estão vindo pela primeira vez. Então, é bom a gente dar uma explicada do que acontece aqui toda quarta-feira. Isso aqui é uma reunião de estudo. A princípio, era uma reunião bem menor, né? Uma reunião que não ultrapassava 12 pessoas, que se comprometeram com o estudo do Evangelho de uma maneira minuciosa, detalhada, pormenorizada, sem pressa. Tá? O Novo Testamento é muito volumoso, né? São vários livros, e a proposta era estudar um desses livros, o Evangelho considerado mais didático, né? Mais pedagógico, que é o Evangelho de Mateus, versículo por versículo,
E às vezes ficar num único versículo mais de uma reunião. Mais de uma reunião a gente ficar estudando um único versículo, palavra por palavra, aquela coisa de ficar degustando, né? Quando você tem uma comida muito gostosa, muito bem feita, você vai provando um bocadinho dela para poder ir saboreando. De vez em quando a gente ganha aí, está chegando a Páscoa hoje, né? Quando passar o vídeo já vai ter passado a Páscoa. Você ganha um ovo de Páscoa, um chocolate de uma marca cara. Aí você fica um mês comendo aquele chocolate, né? Assim, Ana Clara? Fica comendo de pedacinho em pedacinho. O evangelho é isso. Você não pode ter pressa, né? Essa proposta de estudo começou há muito tempo, lá em Belo Horizonte, pelo menos no movimento espírita, através do trabalho do senhor Honório Abreu, e a gente dá seguimento a isso, com as nossas limitações, né? Fazendo o que dá para fazer. Nós estamos aqui já há 7 anos estudando, e aos poucos a gente foi constituindo uma família, e depois de um tempo, essa família quis crescer. E a câmera e o canal no YouTube ajudou essa família a crescer. Uma família hoje que se reúne para estudar no Japão, na Suécia, nos Estados Unidos, em Portugal, né, em Dubai. A gente tem notícia de pessoas que se reúnem em apartamentos e casas e vão assistir esses vídeos e comentar esses vídeos, né? Recentemente eu tive notícia, o pessoal lá em Vitória, no Espírito Santo, que se reúne numa casa espírita, a casa se reúne, né? Projeta um vídeo no telão e o pessoal depois vai ficar comentando os vídeos. Então isso prova de... Gente, isso somos nós, tá? Ele, inclusive, na época em que ele falou isso, o Chacu falou assim, Giselda, vê lá que ele está falando sobre nós. Só que depois eu passei para ele e disse que não era em Vitória, era em Vila Velha, né? Que a Casa Espírita nossa, né, funciona, que é a nossa Casa Espírita Cristã. Mas, de qualquer maneira, ele está falando aí, né? É justamente o que nós fazemos. Hoje em dia, nosso telão é, por causa da pandemia, são os nossos celulares, né, computadores, etc. Mas é importante ele ter falado isso porque para as pessoas saberem que em instituições espíritas também é estudado o vídeo dele, é feito uma avaliação, um acompanhamento do estudo dele, que é muito interessante, que ele desce realmente a minúcias muito importantes para a nossa compreensão do Evangelho de Jesus, né? Vamos prosseguir aqui. que essa família... Alguém quer fazer algum comentário? A família cresceu bastante, se tornou uma família muito afetuosa. E eu estou falando essas coisas antes, apresentando a metodologia e tudo mais, porque a intenção é que esse estudo de hoje ele possa funcionar de forma avulsa. A gente sempre apresenta o estudo linkando bastante com a reunião anterior, nós vamos acabar fazendo isso, mas a ideia é que essa reunião e esse estudo ele possa funcionar desconectado da série miudinho, né? Da série do canal. E que ele possa ser compartilhado, que ele possa se espalhar, possa ser inclusive, eu não gosto muito disso não, mas que ele possa inclusive ser fragmentado. Eu não gosto muito, viu? Já vou avisar o pessoal da internet, quando picota o estudo naquilo que eles chamam de pílulas, né? 5 minutinhos de vídeo, 10 minutinhos, acho que isso é meio perigoso. Porque às vezes você tira aquilo do contexto e fica meio esquisito. Mas eu vou tentar conduzir a reunião de hoje de maneira que isso possa acontecer. Por quê? Porque o versículo que a gente vai estudar, ele é paradigmático, ele é referência para o conjunto de episódios sociais que nós temos experimentado coletivamente. E que tanto estão nos amargurando, tanto estão nos angustiando. Eu não sei bem o que vai estar rolando por aí daqui 4 meses, quando esse vídeo vai ao ar. O pessoal que acompanha a série em casa, às vezes não sabe, mas a gente tem um delay aí de 4 meses entre gravar o episódio e publicar o episódio. Eu não sei o que vai estar rolando, mas eu sinto que esse episódio vai ser oportuno, por algum motivo. A gente sente quando vai gravar. E o versículo
que, quiçá, atenderá alguma demanda do momento, quando ele for publicado no vídeo, né? É Mateus capítulo 12, versículo 11, que diz assim: ele, porém, lhe disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? É um questionamento de Jesus. Vamos colocar esse versículo dentro do seu contexto? Então, na passagem anterior, Jesus entra em debate, em discussão teológica com um grupo de rabinos que censurava ele e os discípulos. Porque os discípulos, com fome, apanharam numa lavoura próxima um grupo de espigas e saciaram sua fome. E aí eles são censurados pelos rabinos, pelos fariseus, pelos doutores da lei naquele momento. Eles são censurados. Vocês estão comendo num dia de sábado e não pode. Podia. É até aconselhável, né? Recomendado que não se faça jejum no sábado, dentro da tradição judaica. Na tradição judaica, viu, gente? Né? Nós não. Na tradição judaica isso é recomendado. Mas era uma provocação, e provocação não segue muito uma linha racional do bom senso e da coerência. A ideia da provocação é desestruturar o outro mesmo. A ideia era essa. Jesus, o que era muito raro, ele só fazia quando a coisa precisava acontecer, dá combate a isso. Ele responde a isso. Ele se opõe. E entra em discussão, uma discussão, ao ponto de vista de Jesus, amistosa. Os outros podem, aquela história, os outros podem te odiar, tanto que for, você que não pode odiar o outro, numa discussão. Agora, você não manda no coração do outro. No momento em que Jesus usa a circunstância para orientar, para instruir, mas também para limitar a arrogância daquele farisaísmo. Para colocar um limite. Jesus não fazia frente aos maus. Ele fazia frente ao mal. Vocês sabem a diferença do mal com U e mal com L, né? Ele não fazia frente às pessoas que erram, ele fazia frente à maldade. Ele se opunha a ela, à maldade, mas amando aqueles que a praticam. Isso é o diferencial de nosso Senhor Jesus Cristo, de qualquer outro humanista que passou pela Terra. É o que o diferencia de todos. É não praticar o mal, amando aqueles que o praticam. O estudo de hoje vai gravitar bem em torno disso. A um determinado momento que Jesus se afasta dessa discussão e entra numa sinagoga, seguindo a tradição do sábado, a tradição do judaísmo de respeito ao sábado. E nessa sinagoga, ele se depara com um homem que tinha a mão atrofiada. A passagem se chama A Cura do Homem com a Mão Mirrada. Vocês se lembram daquele vídeo que a gente assistiu da Aline sobre a Cafarnaum? Ela dizia que aquelas ruínas de uma sinagoga próxima à casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro, seria a sinagoga onde Jesus teria curado o homem das mãos atrofiadas. Mas, obviamente, que não há comprovação disso. É que eu me lembrei agora, só para mencionar que, próximo à casa de Simão Pedro, das ruínas, hoje, né, da casa de Simão Pedro, onde se ergue uma igreja, existia também uma sinagoga, onde também hoje existem ruínas. Próximo, assim, coisa de uns 30 metros da casa no máximo 50 da casa de Pedro, havia essa sinagoga, que segundo essa moça que faz esses vídeos sobre Israel, que ela mora lá, ela é judia, seria a sinagoga onde Jesus fez a cura do homem da mão atrofiada, conforme essa passagem que nós estamos estudando no momento. Algum comentário, Odete? Tudo bem, querida? Eu acho que travou, está paradinha. Que bom, a Odete está aí, que bom. Ela e o maridão, né? Mas está paradinha, acho que travou a internet dela. Vamos prosseguir então, gente. Um homem com a mão atrofiada se aproxima de Jesus, ou os familiares o conduziram até Jesus,
E Jesus então se prepara para curar a mão daquele homem, como ele fazia sempre, curava cegos, paralíticos. E de repente aquele mesmo grupo de fariseus, de fanáticos religiosos, levantam, opa, você não pode fazer isso no sábado, porque isso é um serviço. E no sábado não se trabalha. Não se extrai um dente no sábado, na tradição judaica. Há uma aula no sábado, na tradição judaica. Também você não pode curar esse homem. Não quer nem saber como é que você cura. Só sei de uma coisa. Você não pode fazer isso no sábado. É o que é dito para Jesus. Jesus obedecia à superficialidade, à mesquinhez do temperamento humano? Lógico que não. Nós fazemos isso com frequência. Interessante notar que Jesus seguia as leis humanas porque ele queria estar de acordo com as leis. Pagava imposto, não discutia sobre o poder de César sobre os judeus, não entrava em conflitos políticos, sempre buscava seguir as orientações dos governantes. Mas com relação a esse tipo de assunto em que queriam impor, é óbvio, né, gente? Jesus não precisava de imposição de nada, a única pessoa, o único ser, né, a quem ele submetia era Deus. Os outros, obrigatoriamente, deveriam, né, se submeter a ele, embora nem o conhecessem, nem soubessem quem ele era. Essa informação só foi trazida para nós, graças a Deus, a bênção do Evangelho Redivivo, né, da doutrina espírita, que nos fala que Jesus é o governador da Terra e que há 4,5 bilhões de anos, com o material que Deus passou para suas mãos, ele plasmou o nosso planeta Terra. Então, ele nem precisaria estar seguindo nada, mas ele seguia, fazia questão de seguir as leis humanas para mostrar aos homens que a gente tem que seguir, porque isso aí, a gente como civil, a gente tem que obedecer às leis que regem as nossas vidas dentro das cidades, dos municípios, dentro da nossa vida de cidadão, né? O cidadão tem que cumprir as leis, e ele fazia questão de cumprir essas leis. Mas aquilo que ele achava que ele sabia, achava não, que ele sabia mais, que ele tinha poder moral para discutir e para não seguir, obviamente ele não seguia. Por isso que ele acabou tendo a desencarnação, né, que teve, embora fosse também previsto por ele. Ele não fez nada, isso não foi por acaso, isso não foi um acidente, foi ele que escolheu esse destino, né? Esse tipo de desencarnação. Algum comentário? Elda, você tinha falado alguma coisa? O que era? Não, é porque o Jesus seguia as leis humanas, com certeza, porque senão nós seríamos animais iguais a animais irracionais. E nós dê a César o que é de César. Mas nessa parte que ele via que eles estavam extrapolando e ia mais para o campo religioso, ele dava a posição, demonstrava a posição dele com certeza, com segurança do que estava errado ou não, com certeza. Ok. Mais alguém? Então, vamos prosseguir. Sabe por quê? Por conveniência. A gente sabe a que se opõe. Eu falei isso, devo ter falado isso em algum momento, mas às vezes eu fico super indignado com alguém que fala para mim, passa no sinal vermelho, ninguém tá vendo. Eu falo, eu não faço isso. Entendeu, mulher? Mas o dia que o meu contador fala para mim, você não tem uns amigos médicos para te arrumar umas notas de consulta para a gente abater no imposto de renda, não?
Os dentistas, não arruma notinha. Já te procuraram? Ixi! Né? Você não tem, não? Ah, eu tenho. Então a gente esquenta, esfria, né? Alinha, desalinha. A gente oscila. O que caracteriza um temperamento como o de nosso Senhor Jesus Cristo é a linha reta na ética. Tanto na ética quanto na misericórdia. Porque tem isso também. Às vezes eu sigo em linha reta na ética, mas na misericórdia eu vacilo. Eu sou ético, tão ético quanto sou cruel com quem é antiético. Implacável, cruel com quem é antiético. Isso não é cristianismo. Tá difícil de botar isso na cabeça da turma. Cristianismo é ser ético e amar e ser misericórdia com o corrupto. Isso é cristianismo. O resto não é. Quando você é ético, correto, mas quer a morte com a boca cheia de formiga do corrupto, do mau caráter, isso não é cristianismo. Parabéns, você é uma pessoa, um homem de bem. Mas cristão você não é. Certa feita eu estava assistindo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o Papo das 9, de André Trigueiro. Ele faz inúmeras, muito bom, muitos comentários. Ele não se limita apenas a comentários religiosos, mas ele responde a várias questões que são formuladas a ele sobre a doutrina espírita. E ele sempre responde com muito equilíbrio. Dentro, você vê que ele estuda a doutrina espírita, dentro dos ensinos de Kardec. E certa feita ele estava indignado com alguma coisa aí que algum político fez, e ele falou: gente, eu tenho direito de me indignar com as coisas erradas, mas eu não tenho direito de odiar quem fez, quem cometeu o equívoco. E é justamente isso que ele está falando. Você, às vezes, fica indignado com as coisas erradas que você vê. Mas não é porque você está chateado porque você está vendo as pessoas cometerem algo errado que você vai odiar. Quem é você para julgar? Né? É isso que ele está falando. É isso que a gente tem que aprender a monitorar nas nossas ações diárias, que a gente já cansou de falar aqui, até essa informação, esse conceito, trazido por Aloysio mesmo, e o Cristo, gente. O Cristo sempre falou isso, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus e ao próximo. Amar é isso, amar ao próximo é isso, é você ser tolerante, aceitar, mesmo que você não goste, não aprove, mas aceitar, você não pode fazer nada. A pessoa que está fazendo errado, é que tem que se tocar e perceber que não está realizando um ato segundo a ética, segundo a moral, né? E você pode, como ele disse, se indignar, mas fala. Realmente, é o que a gente deveria agir dessa forma. Mas a tendência nossa é exatamente, digamos assim, ficar, não só ficar, como ele falou aí, como é que é? Indignado. Indignado, como a gente já acaba odiando aquela pessoa, aquele ser, né? Porque isso está nós assim, com raras exceções, como você talvez, e Yolanda talvez. Eu não sou melhor que ninguém, não, meu filho. A gente ainda tem o homem velho ainda dentro da gente, né? Mas o importante da gente estar falando sobre isso é a gente passar a observar, porque isso é um exercício que a gente vai passar a fazer daqui para frente, né? Porque às vezes a gente age no automático, né? E aí quando você já sabe isso, digamos assim, na mente, mas ainda não está no coração, você já vai começar a se perceber.
a se vigiar e a trabalhar, né? A exercitar mais isso, né? Hoje eu não consigo, amanhã talvez eu consiga um pouco, mais à frente eu consigo um pouco mais, né? E realmente, né, não é tão fácil assim. Não é Mas fácil, não. aquele que se diz que quer se dizer cristão, que quer se considerar cristão, tem que se esforçar para alcançar esses objetivos, né? Uma das situações onde a gente fica mais indignado, né? É normalmente no trânsito. E você, quando vê que as pessoas estão fazendo coisa errada, e você, poxa, mas olha só. Quem me ajudou muito a raciocinar, e eu vou dizer para você que eu confesso, não sou nenhum anjo, mas eu melhorei bastante. De tanto essa pessoa, que é nosso grande amigo Almir do Carmo, quando ele vinha até aqui, porque ele não estava dirigindo à noite, e eu ia dirigindo o carro dele até a Casa Espírita para a nossa reunião mediúnica. E, obviamente, acontecia coisas, né? Eu falei, mas olha só aquele cara, gente, não está vendo? Ele passou com o sinal vermelho, o sinal fechou bem antes e ele passou. Mas que danado ele. Deixa, minha filha. Não fica chateada com ele, não. Você está vibrando. Olha, nós estamos indo para a reunião. Não ouve os irmãozinhos, não. Deixa ele ir. O problema é dele, não é seu. Ele falava assim com muito cuidado, né? Sempre foi uma pessoa muito calma, né? Muito tranquila, muito equilibrado. E de tanto ele falar, eu comecei a perceber que eu estava me irritando muito no trânsito. E hoje, claro que de vez em quando, óbvio, gente, eu não sou nenhum santo, nenhuma santa, né? De vez em quando a gente escorrega, mas por causa dele, eu devo isso a ele, eu lhes digo que eu melhorei bastante na minha apreciação daqueles que fazem as coisas erradas, né, no trânsito. Porque, na realidade, como ele diz, é a gente tomar cuidado para não se envolver, né? Se for alguma coisa errada, se tiver que passar por aquilo, é porque estava previsto. Mas não fazer, não reagir de maneira, ou não agir de maneira contrária às leis e deixar o pobre coitado. Me deu uma fechada, quer ir embora, deixa ele ir. Não fica com raiva. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Giselda, interessante. Olha a grandeza de Jesus. A gente, quando a pessoa erra aqui, a gente já fica sentando o pau, exemplo. Jesus já sabia de antemão, Pedro Simão, lá no caso e outro, que ia errar, já tinha noção exata da situação, já, mesmo sabendo do erro, perdoava antecipado aquele erro. Que loucura! Como ele se adiantava no tempo, naquela época. Uma coisa que ia acontecer, ele sabia que ia acontecer, mas já estava perdoando a pessoa que ia cometer aquele erro. Interessante, né? E por que ele sabia? Porque ele conhecia o gênero humano. As criaturas humanas são as mesmas. Desde que adquiriram a razão, elas cometem os mesmos equívocos, repetem as mesmas situações. Quantas vezes nós repetimos, os espíritos falam isso, não é? Quantas vezes nós repetimos os mesmos equívocos, os mesmos passos? Pois é, fora do caminho. Nós aprontamos muito. Pois é, então ele já conhecia o gênero humano, ele sabia como ia reagir muito antes de reagir. Ainda mais que ele já conhecia porque eram ovelhas do redil dele, né? Ovelhas do rebanho dele, e ele nos conhece a todos, né? Pela sua grandiosidade moral, pelo amor com que ele nos envolve, ele conhece cada um de nós, já sabe como será a nossa reação. Então ele tem o quê? Compaixão. Nada mais, nem ódio, nem raiva, nem rancor, só compaixão e paciência para esperar que a gente acorde, né? E resolva seguir o caminho que ele nos traçou. Certo, Odete? Tá certo, Odete? É isso, Odete? Tá. Odete sabe tudo mesmo. Aí no que ele acabou de falar, a hora que você parou, ele falou, ele pode ser homem de bem, mas cristão ele não é.
Nem Exato. homem de bem. Segundo a descrição do Evangelho, também não é homem de bem. Que o homem de bem ele é misericordioso, ele é indulgente com as faltas alheias, né? Pelo menos é o que está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, Acho que ele falou inúmeras- aliás, tem- homem de bem aos olhos dos homens. Não, mas o homem de bem tem inúmeras virtudes que a gente está ainda longe de alcançar, né? Estamos tentando, gente, estamos tentando, não paramos, né? Vamos continuando, vamos nos esforçando. E vamos conseguir. Isso aí, vamos lá. Não é? É. Você é bonzinho. Você é bonzinho. É um cara de gente boa. Merece aplauso. Mas um dia você vai desencarnar e a providência divina vai te perguntar do lado de lá assim: o que fizeste do irmão pecador que eu te confiei? Ah, eu odiei ele. Vamos seguir que tem mais coisa aqui. Bom, nesse versículo, Jesus lança a mão de um recurso rabínico. Olha que curioso. Quando ele ia entrar em discussão com os rabinos, ele usava a ferramenta do rabino. E aqui a ferramenta retórica é uma estratégia rabínica chamada Kal vahomer, em hebraico. Kal, leve, va e. Homer, pesado. Leve e pesado. Você está lá na feira, pega 2 melões para ver qual que você vai levar. Você quer pagar mais baratinho? Eu vou ver qual que é o mais leve. Ah, não, eu quero pagar mais caro, mas levar um melão gordinho. Aí eu vejo qual que é o mais pesado. Entendeu? Isso é uma estratégia rabínica, quando você pega 2 circunstâncias, ou 2 contextos, ou 2 ações, e as põe em medida. Aqui no caso desse versículo, os rabinos falaram para ele: você não pode curar este homem. Aí Jesus lembra eles de uma prerrogativa de entendimento rabínico sobre as tradições do sábado. Porque era lícito, a lei judaica permitia que, se você fosse um pastor de ovelhas, a principal atividade econômica do povo hebreu, aquela tradição, naquela economia, a atividade era agropastoril. Então, se você era dono de ovelhas, e uma ovelha sua se desgarrasse, fosse parar numa caverna e tivesse correndo o risco de uma raposa, de um lobo pegar a ovelha, havia uma concessão, uma permissão de que você fosse lá salvar aquela ovelha. Nenhum rabino ia te condenar, nenhum sacerdote ia te condenar. Olha, é possível, porque você depende disso para viver. Pode. Salvar a ovelha? Pode. Jesus pega esse exemplo e faz um Kal vahomer. Ele fala assim: espera aí, ovelha, se a minha ovelha estiver machucada, levou uma mordida de um coiote, eu posso fazer um curativo, passar um remedinho para salvar a minha ovelha? Aí o rabino ia dizer: no sábado? Pode. Ah, tá. O que pesa mais? O que vale mais para Deus? Um homem ou uma ovelha? Não que Deus ame mais o homem que a ovelha, mas qual que está em desenvolvimento, em andamento mais avançado? Em ritmo mais avançado de desenvolvimento espiritual? O homem. Qual que tem mais consciência de si? A ovelha não tem consciência de si, né? Ela dorme ainda espiritualmente. Então, qual que pesa mais? Ovelha ou homem? Kal vahomer. Aí o rabino ia ter que dizer: o homem, porque se ele dissesse que é ovelha, ele estava pecando, né? É o homem. Então, o homem tem mais peso para Deus, mas eu posso curar a ovelha, mas não posso curar o homem? Pronto. Fechou, amarrou,
passou a chave, trancou. Não deixou brecha de contra-argumentação. O assunto encerrou. Deu um checkmate nele. É verdade. Aqui, o que nós vamos ter que avaliar, e a Juliana vai pôr em destaque lá no vídeo, aqui no letreirozinho, que nós vamos avaliar. Primeiro, por que na hora de fazer o Calva Homer, Jesus utilizou o exemplo da ovelha e não de outro bicho? Já informamos demos a primeira informação. Porque para o cuidado da ovelha havia uma prerrogativa, uma concessão de que a ovelha sim poderia ser curada ou salva num sábado. Então, primeiro motivo. Jesus usou isso para fazer o Calva Homer. E dar um checkmate de argumentação teológica naqueles rabinos. Segundo aspecto. Durante toda a Bíblia, há uma correlação, uma vinculação entre a personalidade de Jesus e o trabalho do pastor. A humanidade, na metáfora bíblica, a humanidade é o redil, é o rebanho, aliás, o rebanho, o mundo é o redil, e Jesus é o pastor. E aquele quer colocar isso de novo em pauta, essa metáfora bíblica. Esse é o segundo fator. E o terceiro fator, curiosamente, há duas circunstâncias em que a ovelha é usada como metáfora. Em uma delas, quando se põe em destaque a mansidão, a docilidade da ovelha. E nesse caso, Jesus é o Cordeiro de Deus. Certo? O segundo caso é quando você coloca em destaque a fragilidade e a vulnerabilidade da ovelha. E nesse caso, a ovelha é o homem, a humanidade, o ser humano. Então, você tem que analisar o contexto. Se você está lá se referindo, por exemplo, a Quedai de Isaac, né, o sacrifício de Isaac, lá no Velho Testamento, o cordeiro que é atado, a sarça, e que vai ser imolado, sacrificado no lugar do filho de Abraão. Ali está falando do Cordeiro de Deus. A personificação de Jesus ali, em forma de doçura e brandura e amabilidade de uma ovelhinha. Agora, quando você tem a parábola da ovelha perdida, a ovelha é o símbolo da humanidade. Porque ela é frágil, ela é vulnerável. E porque ela é frágil e ela é vulnerável, ela precisa da proteção de quem? Do pastor. Esse contexto aqui do exemplo de Jesus, a ovelha é a humanidade. Ele está dizendo para o rabino arrogante e orgulhoso assim: esse homem é uma das minhas ovelhas, ele é frágil, ele é vulnerável, ele está carente, eu sou o pastor, eu posso oferecer conforto, segurança e aconchego para ele. Eu vou oferecer, eu quero ver quem vai me impedir. É isso. É onde o bem não se intimida. Eu vou acolher, aconchegar, confortar, agarrar, abraçar, reerguer, pôr de pé. Eu quero ver quem vai me impedir. Porque tem um detalhe, assim, o Chico falava isso muito. O Chico repetia isso sempre. Ele falava na sexta-feira, nas reuniões, na comunhão, ele falava assim: meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo só foi preso quando deixou, quando quis. Passagem do abismo em Nazaré é emblemática, né? A comunidade em Nazaré pegou Jesus e atacar ele em cima do abismo. Ele olhou no fundo do olho, assim, Renato, sabe aquele olhão dele? Assim? Eu não sei como é que é não, mas imagino. Deu aquela olhada, o povo se afastou, ninguém pôs a mão nele. O nome disso é autoridade moral. Só um espírito dessa envergadura. Só nosso Senhor Jesus Cristo faz um negócio desse. Quando ele falou, agora eu fiz tudo que eu tinha que fazer, ele estendeu a mão e falou, me algema.
Agora pode fazer comigo o que vocês quiserem. Quando ele quis. Essa aqui é uma das situações em que ele usou da sua autoridade moral, olhou no fundo do olho, falou, eu vou curar este homem. Porque quando ele olhava uma criatura, ele não olhava um lobo, ele sempre enxergava a ovelha morando no coração daquele lobo aparente. Olha que paradoxal, né? Ele alerta quanto aos lobos em pele de cordeiro, mas também o tempo inteiro, em várias passagens, põe em pauta que estes lobos em pele de cordeiro, no fundo, são cordeirinhos. Provisoriamente, lobos em pele de cordeiro. Isso é louco, não é? Aquele homem mais feroz, mais sanguinário, aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, é um coração frágil, débil, carente, que agride, que ofende, que humilha, que mata, que tortura, mas que no fundo é uma criança. A vida, gente, para nós é uma existência de, usando a expectativa de vida do brasileiro atual, uns 80 anos, 70, 80 anos. A vida para a gente é uma experiência biológica do 0 aos 80. Mas a vida, para um espírito com consciência cósmica como Jesus, é a imortalidade. Então, o que nós precisamos fazer, o que a gente chama de evolução, é adestrar o olhar. Não é corrigir o outro. Nós achamos ainda, no meio cristão, vou nem falar só do movimento espírita, nós achamos no mesmo meio cristão que evolução, que transformação da humanidade é a minha capacidade de educar quem está perto de mim. E educar, na minha concepção, é constranger. É violentar psicologicamente o outro a ser como eu acho que ele deve ser. E um toque de mágica. Isso é como a gente entende evolução e evangelho. Como é que Jesus entende evolução e evangelho? Educação da humanidade, aperfeiçoamento da humanidade, é quando eu consigo adestrar, reeducar, condicionar meu olhar a enxergar no outro também, não é só, também a positividade, o que ele tem de bom. Não é fechar o olho para o erro. É olhar além do erro, além do crime. É claro que como em todo processo de adestramento, olha o cachorrinho. Em todo processo de adestramento, tem o mais adestrado e o menos adestrado. Um espírito muito treinado na arte de amar, na técnica do amor, na tecnologia do amor, vai conseguir enxergar positividade, bondade em criaturas que não dão o menor sinal de vida no campo do bem, no terreno da fraternidade. Mas eles conseguem chegar lá, eu estou vendo amor, eu estou vendo luz ali, ó. E a gente, aonde? Onde? Só estou vendo trevas. Só estou vendo escuridão. Porque o olhar está adestrado. Eles enxergam. É um músico. Um super maestro vai escutar no meio da orquestra. Assim não, Tatiana? Vai escutar no meio da orquestra lá um violino que desafinou uma corda. O ouvido está treinado. É o olhar do Cristo, né? E aí tem um olhar de homem, tem um olhar de anjo e tem um olhar de Cristo, que vai além do olhar de anjo. Estou lembrando da passagem da Boa Nova. A gente releu, né, antes de ontem.
em que João vai questionar Jesus por que Jesus não permitiu que a mulher adúltera fosse apedrejada. Porque ela estava errada. E ele disse: você sabe por que ela errou? Você sabe as dificuldades por que ela passou? Você sabe o quanto ela foi humilhada? Quanto ela foi desprezada, agredida moralmente, mentalmente? Inclusive pelos maridos, pelos irmãos das mulheres direitas, corretas? Mas, Senhor, não está escrito na lei que quem foi apanhado em adultério tem que ser lapidado? E ele vai. Você não sabe as noites que ela passou acordada, o remorso que a envolve, a fome que ela teve e tantas outras dificuldades. Ou seja, ele mostrou a João que não é assim, que é como o Luiz está falando, nós temos esse hábito, esse nosso defeito que nós temos que nos esforçar para limpar de nós essa ideia de que as pessoas têm que ser como nós gostaríamos. Como ele falou, estou só repetindo, as pessoas têm que ser e têm que agir como nós gostaríamos que elas fossem e agissem. Se não estiverem dentro do nosso padrão do que é correto, elas estão erradas, elas não prestam, elas são pessoas de má vida, elas são pessoas... E Jesus mostrou a João que não é assim. E no final ele acabou concordando com Jesus, que realmente não se pode ver aquilo que você chama de pecado. O que é pecado? O que é erro? Nós não sabemos o que nós fizemos no pretérito, em outras encarnações, por que nós nos arvoramos em julgadores? Então, se realmente é uma situação muito séria para nós buscarmos vigiar nossos pensamentos, nossos atos e buscar alguma coisa realmente de bom naquela pessoa que, de um modo geral, não está de acordo com o nosso padrão do certo e errado, mas ela tem suas qualidades, suas virtudes, tem coisas que ela faz que nós ainda não conseguimos, não aprendemos ainda. Qualidades que nós ainda não estamos, exatamente. De a gente achar que a gente está certo sempre, sendo que a gente esquece que está todo mundo aqui para aprender e para evoluir. E é muito isso que você falou, né? Às vezes a gente não consegue uma coisa que é muito difícil e a outra pessoa já está muito mais fácil, assim, né? E é aquilo, não só porque a pessoa não é da mesma religião que você ou não acredita em algo que você acredita, que ela não siga o que Jesus ensina muito mais do que a gente, né? Porque às vezes tem muito isso, assim, igual muita gente critica quem é ateu, mas às vezes quem é ateu está praticando mais do que Jesus ensinou do que a gente que está dentro de uma religião, que acredita mesmo, né? É interessante, Manuela, que isso acontece muito mesmo em casamento. Quantas pessoas dizem, eu me separei dele porque ele não era aquilo que eu esperava. Quer dizer, não, outros falam, não, depois que eu casar, eu vou botar ela do meu jeito. Ou então, né, eu vou fazer com que ele fique do jeito que eu quero. É um burro para botar cabriça e sela? Pois é, mas é isso que muita gente pensa. É isso que muita gente pensa, que vai fazer a pessoa ficar do jeito que quer. Em vez da gente pensar que a gente tem que apreciá-la se a gente realmente ama a gente. E isso a gente vê com os nossos irmãos, com nossa mãe, com nosso pai, pessoas que a gente ama de verdade, os nossos filhos. A gente não aceita como eles são? Não os ama independente dos equívocos que eles cometem? Por que fora desse âmbito de amor mais incondicional que a gente sente, não pode ser igual?
Por que que a gente tem que as pessoas têm que ser como a gente quer que elas sejam? A gente precisa aprender. Não seria mais fácil, né? Aprender com o que o outro tem de melhor, associar ao que você acha que tem? Acho que o bolo cresceria muito mais, né? E todos nós somos como somos, e é responsabilidade de cada um, né? E isso é olhar o outro. Eu fico associando isso aqui, não no patamar de Jesus, claro, né? Que às vezes há pessoas que têm um olhar de descobrir, aqui falando de algo bem mais material, né? Descobrir talento no outro. Você vê uma criança com desenho, com traços, e aparece alguém e observa os desenhos. Eu já presenciei isso em escola, e a pessoa fala assim: esse menino tem uns traços muito bons. Se ele fosse estimulado, tivesse acesso, ele caminharia bem. E não caminhou. Não caminhou. Isso com um menino de 5ª série. O olhar que alguém teve numa oficina diferenciada é você olhar o outro além do que ele apresenta. Isso é fantástico. Quantos músicos, né? São os caçadores de talentos, né? Os caçadores de talentos, né? Porque há isso. E tem gente que tem esse olhar nesse nível material, mas é um olhar de ver além, ver o outro além. E se a gente pudesse fazer isso, se a gente treinasse, né? Porque tudo, educação é repetição. Por isso Jesus repete até hoje, e de todas as maneiras, os espíritos, repete, educar. Então, se a gente treinar a ver no outro, quando está vendo na nossa vida familiar, né? Será mesmo que essa pessoa que está me irritando tanto só tem isso mesmo? Ou é você que não está tendo olhar de ver outras coisas a mais? E quando a gente se propõe a ver, assim, não. O Haroldo fala muito isso, né? Que a gente generaliza a mente. Mas você sempre faz assim. Sempre? Será que é sempre? Né? Não dá para olhar de outra maneira? Não é sempre. Às vezes, em determinados momentos, em outros, você... Né? Sempre, você está sempre... Aí ele faz vários exemplos, né? É muito interessante treinar, nos vermos, né? Nos enxergarmos dessa maneira, procurando o potencial do outro, até entendendo que todos nós somos filhos de Deus e que nós temos essa pérola a ser lapidada em nós como ser, né? Para desenvolver em todos os campos, né? Quem não gosta de música, por exemplo, eu não tenho paciência de ouvir música, treina, ouvir, né, para ver o melhor. As nossas crianças, principalmente as nossas crianças, né? De a gente olhar com mais carinho, sem brutalidade, sem devolver um olhar para a criança de censura. Ela está no aprendizado, né? Por que você fez isso? Conta para mim. Você está triste? Carol desenvolve muito bem isso. Você está triste? Né? Você me bateu agora. Por quê? O que você está sentindo? Vem cá, posso te dar um abraço? E aí a criança desmancha, acaba a mãe, acaba tudo, porque você começa a direcionar e ver a criança de outra forma. É um treino. Tem gente que tem uma visão mais ampla da coisa. A Marinete tem isso comigo. Ela conseguiu ver uma qualidade em mim que ela faz uso direto. Eu sou o maior limpador de vasilha que tem aqui em casa. Tranquilo. É verdade. Já é alguma coisa, né? É verdade. Muito bom, Marinete. Muito bom, Helder. Mas é aquele negócio, né? Olhar feia semente, a árvore frondosa que vai se tornar lá na frente. Mas não é, gente? Não é? Isso Exatamente. mesmo. Meninos, nós estamos parando por aqui. Quero agradecer demais a presença de vocês. Lembrando que a gente está falando para aqueles também que
poderão acessar o nosso canal da Casa Espírita Cristã, assistir o nosso estudo, bem como inúmeros outros estudos que estão disponíveis, segundo o gosto de cada um, né? E a gente quer agradecer, desejar a todos um feliz domingo, não saiam daí, e um beijo no coração. Bom ver vocês, muita alegria. Beijo no coração de cada um. Gratidão. De todos. Importante.